Boa tarde a todos. Hoje convidamos a estar presente nestas sessões a doutora Isabel Moraes Cardoso. A doutora Isabel exerceu funções de subdiretora-geral na DGOT-DU, atual DGT, tendo uma vasta experiência na elaboração e acompanhamento de IGTs de norte a sul do território nacional. Tem trabalho assinalável na área do urbanismo e ordenamento do território, com artigos em publicações da especialidade. Hoje o tema aqui abordado nas conversas com o urbanista é formas operativas da execução do PDM, como consagrar em sede regulamentar. Isabel, a palavra é sua. Muito obrigada. Bem, cabe-me em primeiro lugar agradecer o convite, agradecer à direção da associação, ao José António Lameiras, ao Manuel Miranda, à Paula Pacheco, ao João Belar Correia, e aqui estou eu, sem pretensões, para, no fundo, partilhar convosco aquilo que tem sido a minha ou a nossa experiência enquanto escritório. Não trabalho sozinha, tenho uma equipa, não sei se está aí a Filipa Esperança, a Ana Isabel Marques, que me têm acompanhado neste caminho dos planos diretores municipais, e de facto é isso que venho aqui partilhar hoje, é este repto, formas operativas de execução de planos diretores municipais, como consagrar em sede regulamentar. E só a forma como colocaram a questão ou como formularam o tema da sessão me levou a uma reflexão. Primeira, se o desafio é saber como é que o regulamento induz a ação, como é que o regulamento, que é o conteúdo normativo do PDM, pode auxiliar a execução do PDM, então é porque temos um problema de execução, porque senão não me perguntavam como é que em sede regulamentar temos normas operativas ou normas orientadoras da execução dos planos. E de facto o diagnóstico é fácil e todos nós o conhecemos, vivemos com um sistema ainda de ordenamento e planeamento pouco eficaz, e essa sua insuficiência reside de facto na escassa e na deficiente execução dos planos. Deficiente execução dos planos não porque eles não sejam executados designadamente pelos particulares, mas aquilo que eu digo que é uma deficiente execução programada da execução dos planos, porque é isso que nos falta. Porque os planos acabam por ser executados, mas acabam por ser executados na ótica do particular que bate à porta da administração para enquadrar as suas pretensões. Portanto, o que nos falta em termos de execução é programação dessa execução e iniciativa pública da execução em parceria com os privados. Isto assim em jeito diagnóstico. E as razões, ou na minha opinião, as razões para esta falta de execução programada dos planos são conhecidas. Uma gestão urbanística efetuada com base direta no plano diretor municipal, em planos diretores municipais essencialmente com índices quantitativos, com grandes áreas de expansão, grandes edificabilidades, sem programação e sem orientações executórias, porque isto era o quadro dos PDMs que conhecemos. Por outro lado, isso dá causa a uma execução profundamente ou preferencialmente assistemática dos planos, com iniciativas urbanísticas desgarradas, acantonadas no prédio do seu proprietário, com insuficiente articulação funcional, formal, temporal e económico-financeira com a envolvente. E também por uma outra coisa muito que eu irei falar no fim, que é a questão da falta de clareza, muitas vezes, dos planos em termos de encargos urbanísticos. Os planos tendem, e mesmo os planos já revistos, os chamados PDMs de segunda geração, a serem omissos naquilo que é o regime económico-financeiro da respectiva execução. Isso foi matéria totalmente em branco na primeira geração de planos diretores municipais.
E, por fim, uma terceira ordem de razões, não é por fim, porque eu tenho uma quarta, que são iniciativas públicas escassas. Iniciativas públicas escassas, sejam diretas, quanto àquelas intervenções que são consideradas estratégicas, prioritárias para a transformação da cidade ou para a transformação do território em geral, e uma escassez de iniciativas públicas em parceria com os privados. Isto não é um quadro aplicável assim, tout court, ao território todo, obviamente que há exceções, que há exemplos, há boas práticas, há tudo isso, mas é de facto um sistema de execução que padece destas fragilidades a estes três níveis. Estas três razões eu adito uma quarta, e quem está no terreno e quem está a rever PDMs e quem está a acompanhar planos de urbanização e planos de pormenor sente isto, que é uma quarta razão que eu tenho que lhe chamar a teia burocrática em que se enredou o planeamento da administração central. E essa teia burocrática sente-se com maior acuidade em determinadas áreas territoriais, onde, em função dos interesses públicos em presença, há quase como uma sobreposição de planos, sejam planos especiais de diferentes naturezas. O meu coisa dos fones não funciona. Desculpa, tenho que desligar o som. Portanto, estava eu a dar nota desta quarta razão para esta causa da pouca execução programada dos planos, que é esta teia burocrática em que se enredou o planeamento da administração central. De facto, quem está no terreno a correr neste momento contra o tempo para cumprir prazo, sente muito isto. Não houve, da parte do Estado, administração central, um acompanhamento daquilo que deveriam ter sido as consequências da reforma das bases gerais da política pública de solos, do ordenamento do território e urbanismo de 2014-2015. Não houve. E, portanto, o quadro com que estamos a trabalhar ainda é predominantemente de planos especiais que estão desatualizados, que são incorporados nos PDMs em sede de revisão, muitas vezes como se estivéssemos a fazer meros exercícios de alteração por adaptação, que já deviam ter sido feitos em 2021, e, portanto, tudo isto concorre para que as revisões sejam processos complicados, processos desgastantes, processos em que a tentativa de compatibilidade com aquilo que são depois as orientações das entidades da administração central acaba por cercear a estratégia, por cercear aquilo que se pretende que os PDMs sejam um instrumento de desenvolvimento, territorial. E estas razões prendem-se, a meu ver, ainda com um fator institucional, que é, muitas vezes, e o nosso escritório tem experiência de fazer acompanhamento de PDMs, não só de áreas de cidade, mas também no Alentejo, no Algarve, portanto, com alguma diversidade no Médio Tejo, com alguma diversidade do ponto de vista do contexto territorial, mas é, de facto, e salvo honrosas exceções, é notória muitas vezes a ausência de capacitação institucional, técnica e muitas vezes política da parte das câmaras municipais, que acabam por, em sede de revisão de PDM, adotar aquela postura: vamos cumprir o prazo, vamos cumprir a programação a que nos propusemos, temos que, por calendários políticos, eleitorais, o que seja, de ter o PDM revisto em tal data, portanto, isto é para levar assim. E de facto, acabamos por ter muitas vezes planos diretores municipais que acabam por ser uma justa posição de imposições que vêm ou da política sectorial das florestas, ou da política de ocupação do litoral, porque temos um plano especial, muitas vezes temos um plano especial que se sobrepõe a um plano de uma área protegida e que tem disposições contraditórias,
e tudo isto concorre para que a estratégia seja mitigada. A estratégia municipal acaba por ser comprimida por este conjunto de exigências que decorrem do fundo do velho sistema que o conhecemos, do sistema em cascata. E, portanto, em termos de diagnóstico, era de facto isto que era a minha primeira reflexão. Ora, o planeamento é um processo, mas o planeamento é a formulação de uma estratégia à qual nós temos que, nós endossamos determinados objetivos. Portanto, o PDM não vai deixar de ser aquilo que foi sempre, um instrumento que faz o retrato da realidade e que conforma o uso do solo através da definição do seu respectivo regime, das potencialidades de ocupação, uso e transformação, e foram os PDMs de primeira geração e ponto. O que nós pretendemos agora é ter mais do que isso, é ter instrumentos indutores da transformação em função de determinados objetivos. E esses objetivos são e têm que ser os objetivos do município no quadro de um conjunto de políticas públicas sectoriais com repercussão territorial devidamente articuladas. Ora, a concretização desta estratégia é que é o desafio, porque o regime do uso do solo, acho que todos nós sabemos como fazer. Acho que todos nós sabemos que o regime de uso do solo, no rústico, pouco há a fazer. Não temos prote-centro, não temos prote-norte, mas o resto do país está coberto por protes e o regime de uso do solo rústico, acaba por ser aquilo que deve ser: edificação excepcional, contenção do parcelamento, etc, etc. Agora, o repto é a estratégia. O que fazer à estratégia num contexto em que a palavra de ordem é reabilitar, no contexto em que a palavra de ordem é como colmatar a cidade que ainda precisa de colmatação, e garantir. Um segundo desafio é como fazer. O primeiro desafio. O segundo desafio é como assegurar que efetivamente é executada a reabilitação, é executada a colmatação. É que eu acrescento um terceiro desafio: como é que no contexto atual os PDMs e a estratégia de desenvolvimento territorial dos PDMs se vão casar com a política de habitação. Porque me parece, e de norte a sul do país, nas revisões de PDM em que participamos, a temática da habitação e da articulação da política municipal de habitação com a estratégia de desenvolvimento territorial plasmada do PDM é um desafio. Há exemplos, há boas práticas, já Lisboa e Porto continuam a funcionar como uma incubadora de algumas soluções, mas em municípios que para mim era inusitado que esta problemática se colocasse, municípios no Alentejo Central, no Baixo Alentejo, as questões da mão de obra para a agricultura intensiva estão a levantar problemas sérios, graves, de perceber como é que o desenvolvimento territorial alicerçado nos PDMs segunda geração se casa e se articula com os desafios de uma habitação acessível e de uma política municipal de habitação para a população que dela necessita, porque há aqui diferentes políticas de habitação, há diferentes objetivos da política de habitação, há diferentes necessidades a que essa política de habitação tem que dar resposta. Portanto, para mim, estes são os três desafios: garantir a reabilitação, garantir a colmatação da cidade, responder aos desafios da política de habitação e um outro, os desafios da sustentabilidade. E os desafios da sustentabilidade são tanto no urbano, na cidade que existe, como são no rústico, porque cada vez mais
as transformações da realidade económica, da realidade social, a crise energética que vivemos, tudo isto nos obriga a olhar agora e já para aquilo que nós queremos do solo rústico, enquanto ele desempenha funções de suporte às funções urbanas. E daí um desafio que eu ainda não encontrei nos PDMs revistos, que eu ainda, se calhar, não consegui operacionalizar com as dignas equipas técnicas com quem tenho o orgulho de poder trabalhar, que é os desafios de uma perequação que deixa de ser exclusivamente urbanística para ter necessariamente que ser urbanística, mas também ambiental. E esse, para mim, é um quarto desafio, e é um desafio que se calhar não temos respostas para ele hoje, se calhar preocupa-nos mais a habitação, mas é um desafio que está aí à porta e que temos que pensar nele. E para concretizar esta estratégia e para responder a estes desafios odiernos, contemporâneos da nossa sociedade, da nossa realidade, de facto, a administração pública não se exige apenas que oriente. A administração municipal não se exige apenas que admita ou não admita pretensões. Quer-se mais. Quer-se uma administração que tenha uma atitude proativa. E é aí que nós procuramos, em sede de regulamento, dar o suficiente para que existam instrumentos que possibilitem essa atuação, sobretudo no domínio daquilo que são as intervenções estratégicas ou estruturantes do território. E assim, o PDM, como disse há pouco, não pode apenas perspectivar o que se pode ou não fazer. O PDM tem que nos dizer claramente também como fazer, quando fazer e como é que vamos pagar aquilo que queremos fazer. E a esta tríplice perspectiva, eu diria que os regulamentos do PDM nos têm que dar 3 tipos de instrumentos. Instrumentos jurídicos, que não é só o regulamento do PDM, e depois mais à frente darei alguns exemplos da articulação entre aquilo que pode ser o regulamento do PDM e o conjunto dos instrumentos regulamentares que os municípios têm à sua disposição, instrumentos de execução, nomeadamente de política fundiária, de política de solos, e para isso os que temos no RGICT e na Lei de Bases estão muito bem, com algumas correçõezinhas e aperfeiçoamentos pontuais, estão muito bem e são perfeitamente capazes de responder a estes desafios, mas um terceiro grupo de instrumentos, instrumentos económico-financeiros. E aí volto mais ou menos àquilo que disse no início, aí há muito por fazer, há um caminho longo a percorrer em sede de planos diretores municipais. E, portanto, acabamos por ter, nesta tríplice dimensão, somos muitas vezes confrontados no âmbito dos processos de planeamento com as câmaras a dizer-nos: eu quero ver o regulamento, é o regulamento que me preocupa, é o regulamento. Eu confesso-vos que quando me começam a pressionar com o regulamento, isto me faz muita confusão. Porque o regulamento não é mais do que a formalização normativa de uma estratégia. E a estratégia não está no regulamento. O regulamento exterioriza, o regulamento formaliza. Eu sei que para os técnicos é o regulamento que interessa, eu sei que para a gestão urbanística é o regulamento que dá as respostas, mas uma estratégia não se acantona no regulamento. E há documentos do PDM que sistematicamente
são relegados para um lugar secundário e que não podem ser. O programa de execução e o plano de financiamento assumem, na ótica de um urbanismo operativo e na ótica de uma intervenção ativa da administração no território, uma importância fundamental. E eu tenho procurado, nos regulamentos que tenho feito, evidenciar isso, evidenciar a estreita articulação entre uma execução programada e aquilo que são os projetos e ações estruturantes, o seu faseamento temporal e os meios de financiamento necessários. E esta era uma primeira nota que queria deixar. O regulamento do PDM não se pode fechar em si próprio sem comunicar com as restantes peças desse mesmo plano, que são as peças que lhe permitem depois ele ser executado. Porque a execução do PDM só se faz através da atuação municipal. E por isso é que a lei de base e o REGIC nos dizem de forma clara que as prioridades de execução do plano têm que ser inscritas nos planos de atividades e nos orçamentos municipais. Não há execução operativa, não há execução programada se a noção de política pública municipal de ordenamento do território não for uma preocupação do plano de atividades e do orçamento municipal. É impossível que a estratégia se concretize sem essa preocupação. E muitas vezes andamos muito longe disso. Em termos de normas e em termos de construção normativa, eu queria dar aqui alguns exemplos daquilo que nós achamos que podem ser de facto soluções operativas para a execução, num equilíbrio que nem sempre é fácil. Quando me quiserem mandar calar, mandem. Num equilíbrio que nem sempre é fácil entre normas de densificação pouco acentuada com normas muito genéricas, abstratas ou indeterminadas. Eu tenho e não sou só eu, outros juristas de outras equipas de planos também, há um conjunto de disposições que lhe posso chamar, não sei, princípios de execução para a ocupação do território, que eu coloco geralmente nas disposições comuns ao solo rústico e ao solo urbano, e depois especifico detalhadamente nas disposições comuns do solo rústico, e já lá vou, e por que razão lá vou, que são normas que é engraçado, que tenho câmaras a dizer-me, não quero nada disso, eu quero saber claramente o que é que, se este senhor me vem bater à porta e quer fazer isto, como é que se faz, como é que é a imagem urbana, como é que é o alinhamento, como é que é a profundidade. E, portanto, há sempre uma tensão entre a norma que faz apelo a conceitos indeterminados, a técnicas do exemplo padrão, do designadamente para estes efeitos, com normas mais fechadas, com normas mais pré-determinadas. Eu acredito que o equilíbrio está aí, está entre o regime de uso do solo, que de facto tem que ser determinado, tem que haver previsibilidade quanto àquilo que eu posso ou não posso fazer, quanto àquilo que eu vou ter que pagar para aquilo que eu pretendo fazer, e um campo em que se tem que deixar necessariamente à gestão urbanística ainda espaço para planear. E isso é notório no âmbito dos espaços a colmatar na cidade, no âmbito dos programas urbanísticos das unidades de execução, porque só assim é que nós conseguimos que o PDM
que o PDM tenha a estratégia, mas que depois a realidade, que é tão mutável, se consiga ajustar à sua estratégia. E permite-me, a este propósito, citar uma frase do arquiteto Nuno Portas, que diz que o desafio está em migrarmos de regras de planeamento abusivamente controleiras, gostei da expressão, para regras de planeamento legitimamente orientadoras. Mas não é fácil esta transição, e não é fácil, sobretudo, muitas vezes, que os técnicos municipais se sintam confortáveis com algum grau de indeterminação, com algum grau de pouca densificação, ou seja, apenas com princípios orientadores. A título de exemplo, poderia, sei lá, citar a regulamentação que estamos agora a introduzir em matéria de adaptação e mitigação das alterações climáticas. Está muito por saber, ou está sabemos que o fenómeno existe, sabemos as suas consequências, sabemos o que é que pode acontecer. Como é que vamos responder? Que soluções técnicas temos? O que é isso da construção sustentável? O que é hoje pode não ser amanhã. Estas normas têm que ser, por definição, normas principiológicas, têm que ser normas abertas, que permitam que a evolução da técnica, que a evolução das circunstâncias económicas e sociais dê um input às soluções que nós pretendemos em termos de ocupação do território. As energias renováveis são outro desafio nessa matéria. É um desafio hoje enquadrar em termos de ocupação do solo as extensas áreas, que é o fenómeno agora dos painéis, as extensas áreas de solo ocupadas por este tipo de equipamentos. Estamos perante os desafios da transição energética, da neutralidade carbónica, sabemos todos o que isso significa, mas temos um solo que é um recurso escasso. Temos um Portugal com dependências alimentares do exterior. Portanto, temos que conseguir conciliar, e isso só se consegue de facto apontando diretrizes e não fechando, porque senão daqui a 5 anos estamos naturalmente condenados a outra vez a alterar PDMs, a rever PDMs, porque entretanto a realidade correu muito mais depressa do que aquilo que nós colocámos no plano diretor municipal. Portanto, é este equilíbrio nestas temáticas novas, nestas temáticas que são os desafios à ação política pública, que se joga o equilíbrio entre normas que nada determinam, porque são demasiado genéricas, abstratas, indeterminadas, e tudo pré-determinam. E dizia-vos eu, quanto a estas normas que habitualmente colocamos nas disposições comuns ao solo rústico e ao solo urbano, o que pretendem mais não é do que estabelecer um quadro que permita aos municípios condicionar, impor determinadas soluções que não decorrem propriamente do estrito regime do uso do solo. Ou seja, são aquilo que eu dizia no início, mais parâmetros qualitativos do que regras fechadas, parâmetros quantitativos. São princípios orientadores da atuação. Imposição de condições por questões patrimoniais, por questões ambientais, por conflitos de usos, por salvaguarda, segurança, salubridade, estética, todo este conjunto de regras são necessariamente regras que têm que ser flexíveis, pouco densificadas, mas que permitem depois a intervenção, o espaço da autonomia municipal na construção da solução concreta, de uma solução concreta que queremos em parceria com os privados. E no solo rústico a mesma coisa,
é um desafio no solo rústico, e é um desafio sobretudo no solo rústico, nos municípios com maior pressão turística, e de facto nós temos bastante essa experiência, sobretudo no litoral alentejano. É um desafio perceber-se que a edificação isolada e a excepcionalidade da edificação no solo rústico significa isso mesmo, significa que não há infraestruturas públicas, que não vai haver infraestruturas públicas e que, portanto, que a edificação, que os acessos à edificação, que tudo o resto tem que ser olhado numa perspectiva de autossustentação. E isto tem sido e é um desafio. E, portanto, também o rústico nos convoca estas preocupações, a que crescem agora as preocupações com as culturas intensivas, com as culturas super intensivas. Eu tenho várias câmaras a dizer-me, atenção, eu não quero o olival à porta do perímetro urbano, e eu quero faixas de proteção aos perímetros urbanos. E depois chegamos à Comissão Consultiva e temos as DRAPs deste país a dizer-nos, não, calma lá, que isto não pode ser, que é política agrícola, isto diminui a área agricultada, etc, etc, etc. Há sempre aqui uma tensão entre aquilo que é e deve ser a estratégia e depois as políticas sectoriais que veem com outros olhos esta mesma estratégica. E estes são alguns exemplos dessas normas flexíveis, pouco densificadas, que são mais princípios de atuação que devem conformar as pretensões urbanísticas, mas com uma atitude proativa da parte da administração municipal e que vão para além da mera definição do regime de uso do solo. Outro conjunto de normas são as unidades operativas de planeamento e gestão. E sobre esta designação acontece de tudo um pouco. O conceito de unidade operativa de planeamento e gestão, há quem diga que é ambíguo. Para mim está muito bem como está. É uma área territorial que carece ou de uma intervenção de planeamento a uma escala mais detalhada, e é assim que o REGIC olha para as unidades de execução, para as unidades operativas de planeamento e gestão, peço desculpa, como referenciais para a elaboração de planos de urbanização e de planos de pormenor. A lei de bases já agarra as UOPGs a uma dimensão de perequação, deixa o velho sistema do planeamento em cascata para olhar para as unidades operativas de planeamento e gestão como grandes áreas do território onde deve ser efetuada uma perequação integrada que depois se irá concretizar no âmbito de unidades de execução a desenvolver nas UOPGs, e são também unidades estratégicas para intervenções estruturantes. Intervenções que eu quero que aconteçam, que não dependem de unidades de execução, que não dependem de planeamentos de planos de maior escala, são intervenções, são projetos, são ações que se pretende implementar, que se pretende executar e para os quais se delimitam áreas territoriais para esse efeito. E essa execução está lá, está no programa de execução e os meios financeiros estão no plano de financiamento do PDM. Por isso as UOPGs são também um exemplo dessa capacidade de flexibilização, se olhadas nesta tríplice perspectiva, sendo que a perspectiva da perequação, da minha experiência, tem estado completamente arredada dos PDMs. Nós olhamos para os PDMs, inclusivamente os já revistos, e o que encontramos lá para o fim, lá para os artigos do fim, em matéria de perequação a perequação é este, os instrumentos são estes, o índice médio, a área de cedência média, etc., mas não temos ou princípios gerais de perequação à escala municipal. Haverá com certeza exceções,
estou-me a lembrar do PDM de Lisboa, estou-me a lembrar de outros pontuais, mas a minha experiência é esta. Ainda é complicado, ainda é muito difícil operacionalizar uma perequação à escala municipal, que não é apenas urbanística, digo, tem que caminhar para ser uma perequação também ambiental. Isto aqui para não falar do chavão da remuneração dos serviços dos ecossistemas, que é uma coisa que eu acho, pronto, ainda carece de maior maturação, mas para mim o que se fala mesmo é perequação ambiental, acho que é essa a preocupação. A programação da execução, as unidades operativas de planeamento e gestão e depois dentro delas as unidades de execução levam-me a uma outra categoria de normas que também são formas operativas de executar os planos, que é a contratualização. Não pode estar afastada dos PDMs a contratualização. Os princípios da contratualização urbanística. A lei é claríssima, também a lei de bases nesta matéria, ao nos dizer que a realização de infraestruturas na execução dos planos é precedida de contrato de urbanização nos termos da lei. E sem esta noção da parceria público-privada para fazer a transformação do território, a execução não se faz, a execução não se opera. E, portanto, a ideia, os princípios fundamentais da contratualização no âmbito das UOPGs, no âmbito das unidades de execução, são para mim outro exemplo de normas principiológicas que não podem estar esquecidas nos PDMs. E depois, as normas relativas às formas de execução. E as normas relativas às formas de execução é o paradigma clássico que conhecemos, a execução sistemática, quando não é objetivamente necessária a execução sistemática, e lá está, neste contexto global, uma execução sistemática em parceria com os privados, que se tiverem um quadro referencial claro ao nível de um outro conjunto de normas que eu também não tenho encontrado, mas que é preciso desenvolver nos PDMs de segunda geração, que são as normas relativas à perequação, edificabilidade abstrata, edificabilidade média, edificabilidade concreta e as normas relativas aos encargos urbanísticos. O que são os encargos urbanísticos? De que é que falamos quando falamos de encargos urbanísticos? Falamos só de infraestruturas no sentido estrito? Falamos da criação de espaço público? Falamos da criação de equipamentos? Qual é a distinção entre infraestrutura local e infraestrutura geral? A infraestrutura local nós estamos habituados a tratá-la, tratamos-la através das taxas, da trio, da compensação. E a infraestrutura geral? Como é que a financiamos? Qual é o quadro dos encargos urbanísticos à escala global municipal? É um conjunto de normas que os PDMs têm que ter, mas têm que ter não para uma regulamentação exaustiva. Os PDMs devem dar as pistas, devem dar os instrumentos, devem dizer, por exemplo, que o Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística se destina a isto, deve ter estas receitas, mas depois a ser operacionalizado mediante regulamento municipal. As temáticas da habitação, igual, é a mesma coisa. Há que operacionalizar depois, seja através de áreas de reabilitação urbana, de operações de reabilitação urbana, há que operacionalizar com instrumentos complementares ao PDM. Porque também há muito a ideia de que a realidade se muda por decreto, e isso eu não acredito. A realidade não se muda por decreto e o PDM não é o instrumento de resposta a todos os problemas, nem pode ser e não deve ser um documento demasiado extenso, um documento demasiado complicado e um documento de repositório de bocadinhos de políticas sectoriais diferentes. O PDM é um instrumento de estratégia, ao mesmo tempo de definição de regime de uso do solo, e deve dar pistas e fazer a articulação
com os demais instrumentos que há pouco falei, jurídicos, outros regulamentos municipais, fundiários e de intervenção no mercado de solos, de execução dos planos e económico-financeiros. E exemplos interessantes nesta matéria já se encontram, como por exemplo os chamados sistemas de incentivos a operações urbanísticas com interesse municipal. Há vários PDMs com diferentes formulações, nada disto tem a ver com a prática muito criticável dos PDMs de primeira geração, muito criticável nos dias que correm, não na década de 90, quando eles foram feitos, em que havia aquele saco azul do reconhecimento do interesse municipal, o que não cabe no PDM vai a reconhecimento de interesse municipal e passou a caber. Não é isso. Há exemplos muito interessantes, PDM de Sintra, revisão do PDM de Setúbal, há vários, com sistemas de incentivos a operações urbanísticas com interesse municipal. Esses sistemas de incentivos tanto podem servir a política de habitação, quando estamos a falar em articulações com os promotores privados para colocação no mercado de fogos com um preço a habitação acessível, fogos para o mercado de arrendamento com renda controlada, como podem ser coisas de outra natureza, em que se vá lá porque são intervenções desejáveis, são intervenções que devem ser acolhidas pela estratégia do Plano Diretor Municipal e em que a Câmara está disposta ou a majorar índices, ou a fazer redução de taxas, ou a trabalhar, como trabalha Lisboa, com o sistema da transferência dos créditos construtivos em matéria de política de habitação. E, portanto, essas normas também abertas, também flexíveis, também principiológicas, são para mim também um exemplo de formas de operacionalização dos PDMs. Isabel, peço desculpa. Vamos ter que mais 2 ou 3 minutos? Não, eu só queria ir outra vez mesmo à questão, é muito, muito, muito rápido. De facto, para mim, destes PDMs de segunda geração, dos publicados, dos que tenho tido a oportunidade de estudar e principalmente dos que tenho tido a oportunidade de viver em termos de execução, agora já na ótica da gestão urbanística, aqui, o déficit maior que eu encontro é ao nível do regime económico-financeiro e é ao nível dos instrumentos de perequação à escala municipal, urbanística e ambiental. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Foi uma excelente exposição sobre um tema que assola, acho que todos os que estão aqui presentes e muito mais em todo o país e que trabalham nestas matérias. Eu não vou alongar, eu quero lançar a palavra a todas as pessoas que estão aqui presentes e gostaria que começassem-se a inscrever para o debate no chat. Vão identificando querem ter que nós sequencialmente iremos passar agora. Eu acho que estas sessões só nos enriquecem e são ricas pela discussão e pelas questões que são colocadas pelo público que está presente hoje. Portanto, dou a palavra a quem quiser começar aqui a conversar com a doutora Isabel sobre estas temáticas que acho interessantes. E é um grande desafio, uma das coisas que falou, que já por várias vezes vou pensando no assunto, que é como é que vamos integrar todas as questões ambientais nos PDMs, nos PPs e nos PUs. Eu vejo em Lisboa que há estudos e aprofundamento de conhecimento, mas que isso ainda não está a ser, na realidade, implementado no território. Há alguma sensibilidade, mas como se faz? Como se chega lá, ainda está a ser difícil. Portanto, há que continuar a trabalhar. Caros, quem que lança a primeira pergunta? Manel. É sempre difícil. Está sem som, Manel.
Perfeito. Muito bem, gostei muito da intervenção, levanta muitas, não é questões, muitos temas, muitos tópicos que são todos importantes, pá. Assim nós tivéssemos respostas já para todos eles, mas para isso estamos aqui para tentar ir construindo. Eu podia pegar-se no aspecto, neste último que falou, que é a questão da preequação, que me parece que há aqui um aspecto fundamental, quer dizer, até agora, até pela via do que foi a história legislativa no nosso país, a preequação tem sempre sido focada na questão da preequação urbanística, aliás com situações, isto agora é uma à parte, que me parece que dava outro tema de discussão, que é se tem sentido a preequação urbanística a nível global do município, ou a nível global só da área urbana do município, ou até a nível global da área de um aglomerado urbano, quando eles são grandes. Tenho muitas dúvidas nisso, e aqui a noção da vinculação situacional do solo é fundamental, mas a questão que me parece importante é que, se calhar sem prejuízo da importância da preocupação urbanística, desde aquela a nível de estreitamento local, entre os intervenientes numa operação até das outras escalas, eu penso que a questão da preocupação ambiental é cada vez mais importante. Até porque essa não tem a ver com as maior ou menor grau de preocupação urbanística, grau do ponto de vista da amplitude territorial, mas tem a ver com outra coisa, é que efetivamente o solo rústico tem um papel importantíssimo e tem cada vez maior na qualidade do meio urbano. E como tal, há toda a razão de ser de haver uma preocupação ambiental relativamente ao papel que o solo rústico desempenha e deve continuar a desempenhar para benefício do próprio meio urbano. Agora, obviamente que aqui o problema estamos muito verdes ainda de como são os instrumentos, como é que isto se faz e como isto se operacionaliza. Mas penso que isto devia ser uma área, digamos, de trabalho talvez mais importante do que nos preocuparmos muito com mecanismos que tentem fazer preequações mais globais ou menos globais. Quer dizer, só para terminar, o que a lei atual diz, ao falar da preequação a 2 níveis, eu acho isso importante, porque se eu tiver liberdade de determinadas unidades de execução dar uma edificabilidade globalmente enorme, a preequação entre os intervenientes é sempre a preequação de um benefício excedentário entre eles todos. E a situação inversa é o contrário. Se eu tiver uma unidade de execução onde, por imposições no plano de um aproveitamento baixo, a preocupação entre os intervenientes é a preocupação dos prejuízos ou do pouco benefício, não é? Agora, o segundo nível, que efetivamente é muito importante, eu aí acho que efetivamente cada caso é um caso e tem que se identificar qual é o segundo nível relevante. Pode ser uma área homogénea do ponto de vista de ocupação pré-existente, parece-me que este é o mais correto, a tal vinculação situacional do solo, ou seja, a gente não faz planos sobre terreno de territórios em branco, tem uma cidade herdada que tem as suas diferenciações. E principalmente, portanto, isto penso que é uma coisa que se pode, utilizando mecanismos indiretos de preequação, nomeadamente que se puderem transformar em pagamentos ou recebimentos em dinheiro. Isto é possível de fazer de uma maneira muito operativa. Nós nos últimos planos temos posto inclusive um mecanismo preequativo por via destes pagamentos, realiza as 2 preequações ao mesmo tempo. mas pronto, não vou entrar agora por aí. Agora, a questão da preequação ambiental, de modo a ver como é que vamos fazer a compensação, nomeadamente ao solo rústico em geral, mas, digamos, dos benefícios que ele dá por existir e continuar a existir como é em relação ao urbano, penso que isso deveria ser o grande desafio ao nível, digamos, da questão da preequação. E calo-me para já. Obrigada, Manel. Não sei, Isabel, se prefere juntar mais uma ou 2 perguntas e depois responder. Paula, posso intervir? Pode. Pronto, eu gostei imenso, parabéns, Isabel, foi uma excelente comunicação, uma excelente conferência, foi uma aula autêntica, subscrevo tudo aquilo que disse. Há, no entanto, aqui 2 ou 3 questões que eu gostava de lhe pôr em consideração. A primeira tem a ver com a perequação global. E a perequação global não significa que ela seja toda homogénea ao nível de todo o território municipal. Aliás, referiu que as unidades operativas de planeamento de gestão
podem constituir, digamos assim, áreas de aplicação de diferentes perequações, como se fossem unidades estruturais, embora a perequação aqui aplicada apenas ao solo urbano, mas há que pensar bem nos municípios de baixa densidade, em que a perequação, se calhar, não deve ser aplicada. Municípios que têm meia dúzia de licenciamentos por ano, que não têm sequer operações de loteamento, eu não vejo onde é que posso aplicar a perequação. Se calhar a perequação até pode ser um desincentivo ao investimento que esses municípios procuram. Portanto, falámos a perequação em áreas metropolitanas ou em áreas urbanas, sim senhor, a perequação em municípios de baixa densidade, temos que pensar bem como e o que fazer. E também em municípios urbanos, mas que tenham uma área rural significativa, pensar também, isto agora depende da estratégia que a Câmara Municipal tenha para esses territórios, se vale a pena ter uma perequação aplicada às aldeias, mesmo que sejam solo urbano, às áreas urbanas de baixa densidade. Portanto, eu acho que esta questão da perequação está muito diretamente ligada também à estratégia que a Câmara Municipal tem em vista para o seu território e para as diferentes componentes do seu território. Mas há aqui uma questão que não foi falada, julgo eu estive aqui ausente 2 ou 3 minutos e se calhar perdi essa parte, que é a perequação ao nível municipal. Ela faz essencialmente através da mais-valia, da afetação da mais-valia, mas a mais-valia também pode ser afetada socialmente. A afetação social da mais-valia é algo que nós normalmente vemos ausente, não temos nos planos. Eu só conheço um plano que tratou bem a afetação social da mais-valia, que é o Plano Diretor do Porto, o Jorge Carvalho. Foi tratado isso pelo Jorge Carvalho. E a afetação social da mais-valia pode resolver problemas. Hoje falava no meu gabinete com os meus colegas, pode-nos resolver problemas, por exemplo, ao nível da habitação do primeiro direito. O Porto tratou-a como habitação inclusiva, de uma forma um bocadinho diferente, mas nós podemos afetar a mais-valia socialmente pela produção diária disponível para habitação a custos controlados. E isso ajuda-nos a resolver os problemas da habitação do primeiro direito. Pronto, eu só queria dar estas 2 achegas, que eu julgo que é importante os planos também pensarem nesta matéria. Obrigada, Zé António. Vou dar só a palavra aqui à Beatriz Monteiro, que também já levantou aqui a mão. Por favor, Beatriz. E depois passávamos a palavra à doutora Isabel para responder a estas 3 primeiras observações. Boa tarde a todos. O nome está mal, sou Ana Cláudia Guedes, um beijinho especial. Não, é erro meu, eu estou a conduzir, por isso é que eu não tenho mensagem, não tenho imagem. Peço desculpa, antes de mais um beijinho ao Lameiras, um beijinho especial também à doutora Cristina Guimarães, que vi que está presente, ao Zé Miranda, a todos, e congratulo-me por ter tido o prazer pela primeira vez de conhecer a doutora Isabel Moraes, de quem ouço muito e bem falar e que é da minha faculdade. Sou jurista, eu não tenho propriamente uma questão, estou contentíssima por ouvir por ter ouvido esta aula, como já foi dito, e foi uma ótima aula, não sei se nota a alegria na minha voz, parece que estava outra vez sentada nas cadeiras da Faculdade de Direito. Mas, de facto, eu acho que isto é uma lufada de ar fresco, porque, sendo eu jurista e também fazendo parte de muitas equipas de elaboração de planos, tenho uma dificuldade enorme, muitas das vezes, na parte da articulação entre a administração local e as entidades nacionais. Desde logo a começar, e aqui valho-me da minha querida amiga Cristina Guimarães, das CCDRs. Eu ainda há dias estive a trabalhar no regulamento do Plano Diretor Municipal de Ilhavo e tive que justificar à CCDR, que eu não podia pôr no relatório de ponderação, a propósito de normas principiais que também sugeri a sua introdução, independentemente de ser uma alteração ou uma revisão,
que eu não posso, por e simplesmente, dizer que são opções próprias de planeamento. Tenho que dizer mais alguma coisa. Pronto. Começa logo por aqui, depois começa pelas entidades a forçarem-nos quase à adoção de redações com remissões para diplomas gerais, para diplomas especiais concretos, não é? Até correndo o risco da sua desatualização e pronto, e o plano fica desatualizado. Ao não reconhecimento, e principalmente no solo rústico, que é sempre a parte do solo mais difícil de regular e onde há uma heteronomia, não é? Subjacente e muito difícil muitas vezes de consertar, muito amarrada a conceitos técnicos, quase de gestão urbanística imediata, não é? Portanto, e é também a forma de que as próprias entidades e que nos tolhe a todos um bocadinho no regulamento, que é irmos mais além do que são as chamadas normas prescritivas, não é? Portanto, quase ao nível de um plano de pormenor e que não é reconhecido nos PDMs. Portanto, aquilo que eu deixo é mais um desafio, que é fazer ouvir esta necessidade de olhar o regulamento da forma como foi explicado aqui, desmistificando e desapegando daquilo que nos habituam, que é também ter respostas todas no regulamento, sem olhar de uma forma holística às outras peças do plano, como foi bem referido. Ninguém liga nada ao relatório do plano, ninguém liga nada aos planos de atividades, ninguém reconhece nenhuma mais-valia aos planos de financiamento e, portanto, há aqui, de facto, um déficit enorme nesta forma de olhar a peça que é o regulamento e cuja natureza que lhe foi dada, me revejo, que é mais uma peça, mas não é a peça, não é o plano. Muito obrigada e foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Isabel, dava-lhe a palavra agora também. Pronto, eu acho que a riqueza, de facto, destas sessões é mesmo a discussão entre nós. Quanto à perequação, obviamente que sim. Quando eu falo de perequação à escala municipal, falo de perequação a 2 níveis, e estava-se sobretudo a pensar em meios urbanos, em unidades operativas de planeamento e gestão, onde no âmbito delas se desenvolvem unidades de execução e onde faz sentido fazer essa perequação. Tenho vários, e comecei a fazer PDMs na região do Alentejo e compartilho inteiramente da opinião do José António Lameiras, que não se justifica essa perequação em territórios de baixa densidade, em municípios com dinâmicas urbanísticas muito fraquinhas. Agora, de facto, a operacionalização dessa mais-valia, da mais-valia gerada pela edificabilidade do plano e a sua aplicação às questões sociais, o Porto de facto é um exemplo muito interessante, mas eu diria que podemos ir mais além do que a própria política de habitação nessa afetação da mais-valia, e essa afetação da mais-valia também pode dar resposta às questões ambientais odiernas, aos desafios ambientais. E portanto essa operacionalização da perequação, da afetação social da mais-valia e da perequação ambiental é de facto algo que me tem andado a preocupar, que me começou a preocupar com casos muito concretos de municípios do Alentejo com questões de agricultura intensiva e superintensiva e o que isso afeta aos solos e afeta as envolventes populacionais, e que tem que ser olhada seriamente do ponto de vista do solo, enquanto suporte das funções urbanas e enquanto suporte ecológico. E é de facto um desafio que eu acho que ainda há muito caminho para desbravar nesse sentido. As minhas posições são as da doutora Ana Cláudia Guedes. Eu também me rebelo quando me obrigam a pôr o decreto-lei num tal, eu também me rebelo quando me dizem a norma é para estar redigida desta forma, quando ninguém se revê na forma em como a norma está redigida, e portanto é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, e em que muitas vezes, no fim, acaba a Câmara, a dona do plano, por não se rever naquilo que ali está espelhado. E isso é que é grave.
Mas amarra, não é? A dificuldade é depois esta dependência do politicamente correto ao parecer favorável ou desfavorável pela norma e vai tolhendo, digamos assim, a autonomia, ao fim e ao cabo, não é? Que é difícil, eu acho que nós temos que lutar, temos que continuar a batalhar por um regulamento mais limpo, porque senão não vai deixar, nunca conseguiremos ter um regulamento, principalmente um PDM, com menos 70, 80, 90 artigos, não é? Portanto, pesadíssimo, pesadíssimo e inoperante, porque muitas das normas, até para o solo rústico, decorrem de regimes especiais, não é? Ou de regimes paralelos que só densificam e só prejudicam a operatividade do plano. Exatamente. Porque depois os técnicos, não sendo juristas, se não é, há uma desatualização, já há uma dificuldade imensa na gestão urbanística. E ainda ontem o Sr. Presidente me dizia como é que uma norma de um plano que supostamente tem critérios técnicos se transforma numa discussão jurídica que eu não quero assumir. Claro. Uma coisa como esta. Claro. Não é? E estamos a caminhar principalmente para transformar questões técnicas em questões jurídicas, que não são. E para além das normas, depois há a articulação institucional. Exato, exatamente. Institucional, porque mesmo revistos os PDMs, continuamos a ter um repositório muito grande de normas de planos especiais, com incidência territorial urbanística no regulamento dos PDMs, em que as entidades da administração central não se eximem de continuar a querer emitir pareceres. Já para não dizer a mesma entidade serem várias entidades dentro do Estado, vários Estados dentro do Estado, sem, mas é uma dificuldade muito grande, principalmente eu acho que devíamos começar do chapéu, para algum lado. Ana Cláudia, se vamos por aí nunca mais acabamos, agora vamos pois não. Das entidades, pá. Olha, mas deixa-me só dizer, olha que olha que um regulamento com 70 artigos é minimalista já. Eu também ia dizer isso, que eu estou a tentar baixar dos 90 e não estou a conseguir. Pronto. Não, mas eu estava a pensar aí para Penacova, estou a brincar. Estou a pensar à minha escala transmontana, pode ser? 3 pessoas, vou dar aqui na sequência de entrada aqui no meu ecrã e a dar a palavra neste momento ao arquiteto Luís Pedro Cerqueiro, depois à doutora Cristina Guimarães e a seguir à engenheira Ana Runa, nesta sequência, se fosse possível. Portanto, Luís Pedro, por favor. Obrigado, Paula. Boa tarde a todos. Agora felicito pela apresentação que fez, vou ser muito breve em relação a isso. Faço minhas as palavras do Alberto Manuel Miranda e do José António Lameiras em relação às considerações elogiosas que fizeram. Eu gostava de juntar à discussão o solo rústico. E o solo rústico numa perspectiva de normalização desse solo, desse tipo de solo. Até hoje nós referimos, e hoje voltamos a referir, que nós olhamos essencialmente para o regulamento. E o regulamento é composto pelo ordenamento do território e pela carta de condicionantes. E olhamos para isso e não olhamos para as outras peças, porque as únicas que fazem parte do regulamento administrativo e são publicadas em Diário da República e têm força de lei são essas. Estou convencido que a partir do momento que em Portugal se encontra uma nova organização e estruturação para as peças que são fundamentais em termos daquilo que são a orientação da transformação do uso do solo, que poderão existir aí sim algumas alterações também. Não sei como. Portanto, fico por aqui, não sei como, não tenho tempo agora para também divagar um pouco à volta disso. Mas nós em Portugal temos, ainda hoje, e hoje voltamos a dizer isto, as nossas preocupações no solo rústico focados em normas que sejam normas que estão diretamente relacionadas com a edificabilidade. E não temos, fora do solo urbano, no solo rústico, um conjunto de normas que estejam orientadas para aquilo que são a aplicação da política agrícola, a aplicação da política florestal, ou a aplicação, como já temos, de planos regionais de ordenamento florestal, transpô-los para aquilo que é o nosso ordenamento municipal e para a classificação do uso do solo. Poderia ser um exercício a fazer, na minha opinião, refletirmos, porque isto poderá
Para se estabelecer uma doutrina é preciso perceber o que é que se entende desses territórios rústicos a norte e a sul do país, que são capazes de ter um conjunto de percepções diferentes em função do território que temos também. Mas seria, na minha opinião, por aquilo que ouvi hoje, uma boa oportunidade, essa reflexão, para que essas normas para o ordenamento do território deixassem-se de ser então quantitativas e pudéssemos ter um primeiro exercício para normas qualitativas, usando exatamente a sugestão que foi dada ao longo desta matéria. Sobre o planeamento em cascata, a referir que eu tenho sempre a ideia que temos um planeamento em cascata, mas em vez de correr um rio, corre um glaciar. E quando chega à cascata, aquilo para. Não cai a água, é o gelo, não é? O gelo do glaciar. E essa cascata para no plano diretor municipal em Portugal. Tenho coautoria em 5 planos diretores municipais neste país, 4 deles de primeira geração, um deles é o segundo plano diretor que é feito, que foi a Moita em 1990, e a grande preocupação foi sempre estabelecer um conjunto de regras urbanísticas e para a área urbana e com parâmetros urbanísticos na regulamentação que tenham a ver com a edificabilidade e não com parâmetros urbanísticos que saiam da dimensão da edificabilidade. Portanto, acho que há aqui sim não falo em alteração de paradigma, mas há uma reflexão, há um aprofundamento que precisamos nós urbanistas de fazer, que é como é que vamos introduzir, sem estas dificuldades que eu ouvi referir aqui assim, nos planos diretores municipais, aquilo que é toda a regulamentação de planeamento ou não regulamentação de políticas de planos e programas setoriais que temos neste momento em Portugal. Ficava por aqui, sim. Obrigado. Obrigada, Luís. Doutora Cristina, por favor. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, os meus sinceros parabéns à Isabel. Eu estava a ouvi-la falar e estava a pensar que estava completamente alinhada consigo, porque quem esteve em reuniões preparatórias de inícios de procedimentos de revisão ouvia-me dizer precisamente muitas das coisas que disse. E também achei engraçado quando falou na necessidade de passar, não tudo regulamentar em PDM, mas meter muita coisa para o regulamento municipal, porque o primeiro exemplo que eu conheci, e acho que é o primeiro exemplo no país, foi o Sistema de Informação Multicritério. E nessa altura a Isabel, recorda-se, estava do outro lado da barricada, estava como subdiretora-geral de território, e foi muito difícil passar, mas criou-se ali um mecanismo, porque de facto colocar tudo no PDM é a pior coisa que pode existir. Dito isto, também tenho falado muito com o José António Lameiras, com o Manuel Miranda, que é, e com a minha querida amiga Ana Cláudia Guedes, que é, eu sei que é difícil, mas o papel de quem está desse lado a apoiar as câmaras é convencê-las a cada vez mais fazer frente a essas imposições verdadeiramente absurdas. Muito recentemente ouvi falar de uma imposição de fazer uma transposição de normas de planos especiais diferente daquela que já tinha sido feita em 2016, 2017 ou 2018. E por isso eu acho que os municípios também têm que despertar e têm que perceber que não podem continuar à deriva do que as entidades da administração central vão exigindo, porque senão temos PDMs completamente incoerentes. Eu sei que a APU já tem tomado ou está a tomar medidas para combater essa posição, mas portanto ela é mais forte quanto mais assessorarem nesse sentido. Mas foi um gosto enorme ouvi-la e os meus parabéns e a minha solidariedade. Obrigada, doutora Cristina. A engenheira Ana Runa, por favor, e depois passávamos à doutora Isabel para responder. Ana, estás sem som. Não? Eu tenho a impressão que desapareceu, Paulo. Não, a Ana está aqui, mas está sem som.
Não está a conseguir. No micro, Bom. não estás a conseguir. Então vou passar à doutora Isabel e depois tentas resolver. Ok, doutora Isabel, por favor. Obrigada. Arquiteto Luís Pedro Cerqueira, outra forma de apresentação do conteúdo dos planos? Não sei. Eu acho que esta que temos está bem, desde que demos o devido valor e que a cada uma das suas peças e que cada uma delas cumpra a sua função. Temos que ter normas gerais e abstratas, é o elemento normativo, temos que ter a sua espacialização, a sua representação cartográfica, a sua fundamentação, a sua programação de execução e como é que se paga o que queremos fazer. Portanto, desde que haja de facto esta noção de que o regulamento do PDM não é um código, não tem que ser um repositório de políticas sectoriais e não pode substituir a capacidade de inovação e adaptação aos circunstancialismos concretos e a uma realidade altamente mutável, eu diria que me basta aquilo que tem. Quanto à questão das políticas sectoriais agrícola e florestal, e vou fazer uma distinção entre ambas, eu nos processos de planeamento que tenho participado, a qualificação no solo assenta naquilo que é a ocupação do solo, dos seus usos, das suas aptidões, não é dos seus usos, é das suas aptidões. E, portanto, aí está refletido aquilo que se pretende em termos de uso agrícola e de uso florestal. Quanto à política agrícola, tem sido verdadeiramente dramático aquilo que se tem passado em termos de revisões de PDMs. O Ministério da Agricultura e as DRAPs têm a posição, que todos nós conhecemos, que aquilo que se passou está muito bem, a RAN é o que está, eu não sei se está, não sou técnica, etc., não opino quanto a isso. Mas custa-me crer que 20 anos envolvidos nada tenha mudado e que as delimitações da RAN sejam quase que imutáveis. A RAN hoje em dia nos processos de planeamento é uma coisa muito complicada, muito complicada. Obviamente que percebo, se tem RAN com aproveitamento hidroagrícola, onde foi feito um conjunto de investimentos relevantes, é o que tem, é o que tem, é o que está, e há que pagar se quer sair, etc, etc. Todos nós sabemos isso. Quanto à política florestal, já não acho que os PDMs, muitos deles têm conseguido fazer um casamento feliz com a política florestal. Os profs têm, de facto, orientações que são operativas, há uma preocupação de fazer coincidir do ponto de vista daquilo que são os corredores ecológicos dos PROF com aquilo que é a estrutura ecológica a nível municipal. Portanto, eu acho que os PDMs já revistos em matéria de política florestal têm conseguido fazer o casamento que é possível fazer. Já tenho a minha opinião, talvez não como advogada e não como esta vida que eu escolhi, que é aquilo que eu gosto de fazer, é isto, é planeamento e ordenamento, mas talvez como cidadã que nós temos um problema de renda fundiária, mas isso não são os PDMs que vão resolver, não é? Porque enquanto for mais rentável a um proprietário alugar para produzir 1 mega, 2 hectares, eu vou ter painéis e não vou ter agricultura. Portanto, parece-me que é mais aí o problema do que propriamente como articular a política agrícola no âmbito dos planos. Cristina, obrigada pelas suas palavras. Tivemos sim esse embate no PDM do Porto há muitos anos, mas de facto não é fácil. Com câmaras com um reduzido corpo técnico, às vezes com também fraca capacidade política institucional, fazerem frente às imposições da CCDR. E sobretudo o que eu noto nas câmaras mais pequenas, no interior do país, é a necessidade de vamos cumprir, isto é para cumprir. Não fazemos grande barulho, é para cumprir, é para ter parecer favorável, é para chegar ao fim.
mas de facto depois as situações não se resolvem. Eu tenho tido agora problemas com a operacionalização das unidades de execução para áreas de atividades económicas, que eu entendo que o solo continua como rústico até à efetiva concretização da operação urbanística, mas depois tenho uma CCDR que me diz que não, que é logo urbano, e eu não sei como é que é urbano se não está parcialmente infraestruturado nem edificado, e tenho outra que me diz que é rústico. E, portanto, apelo também aqui, isto que estamos aqui a fazer é importantíssimo, mas a um papel mais interventivo da DGT, a um papel mais uniformizador de práticas, a um papel mais de orientação de grandes guidelines para aquilo que depois são as atuações de cada uma das CCDRs. Porque de facto verificam-se orientações contraditórias entre CCDRs, tal como se verificam orientações contraditórias entre a RHs. E se calhar é o exemplo mais sintomático. E portanto, as dificuldades institucionais prejudicam e muito a qualidade dos processos de planeamento. Paula, deixe-me só comentar esta última parte da Isabel e dar a notícia de que nós, a Associação Portuguesa de Urbanistas, é também para nós uma preocupação grande esta falta de critério uniforme entre as diferentes comissões de coordenação, entre as diferentes entidades, havendo uma Comissão Nacional do Território, que deveria ser, digamos assim, o espaço de consensualização e de concertação de critérios e de opiniões, não se entende como é que uma Comissão de Coordenação da Região Norte pensa de forma completamente diferente de uma Comissão de Coordenação do Alentejo ou do Algarve. Portanto, essa preocupação é nossa, colocámo-la ao Secretário de Estado, e estamos neste momento, em conjunto com a Secretaria de Estado, a tentar ultrapassar essa dificuldade de ausências de critérios uniformes, de uma linguagem comum a todos e, de certa forma, também da excessiva burocracia que existe no planeamento. Obrigada, Zé António. Não sei se a Isabel quer responder aqui a alguma questão. Dá-se só, Isabel. Eu resta-me aplaudir essa iniciativa. É absolutamente necessário haver critérios uniformizadores da atuação das CCDRs e dos outros órgãos desconcentrados do Estado. E esse papel cabe, de facto, à Comissão Nacional do Território e à DGT. Vou tentar aqui, a Ana está com dificuldades em conseguir falar, portanto o micro não está a fazer a ligação, há coisas destas nas tecnologias ainda. Eu vou, se calhar, Ana, eu sei que estás a escrever aqui no chat, se calhar eu passo a primeira palavra ao Nuno Travasso e continuas, ou preferes que eu diga já, transmita o que escreveste? Transmito? Não? Então vou passar ao Nuno Travassos. Nuno, por favor. Olá, boa tarde. Queria também agradecer a intervenção da doutora Isabel, como penso que quase toda a gente que comentou subscreve. Queria só fazer um comentário, não sei se é propriamente uma questão, e que provavelmente dependerá muito de caso para caso, nomeadamente de Câmara para Câmara. Mas tenho a impressão que há aqui algumas das questões que têm muito a ver com a própria organização interna dos serviços municipais e a própria cultura de funcionamento interno das câmaras, seja a organização dos serviços até entre o nível de planeamento, o nível de gestão, o nível de projeto, etc. E depois também muito na relação entre o corpo técnico e o corpo político. E digo isto porque tenho a impressão que, por exemplo, aquilo que se estava há pouco a comentar do interesse em normas mais abertas e que dão alguma capacidade de interpretação à gestão e que depois, estranhamente, parece que são os próprios gestores que muitas vezes pedem normas mais restritas, quando depois aprofundo a conversa, aquilo que vem do lado de lá é
que eles sentem que perdem capacidade de intervenção exatamente com essas normas mais abertas, porque por vezes sentem que em determinados casos não têm capacidade para impor a sua própria leitura, porque não tendo uma norma rígida, há a possibilidade de haver alguém que faz, digamos, vencer outra interpretação e que os pode pontualmente ultrapassar, e eles sentem-se mais escudados em normas mais rígidas, mesmo isso limitando a sua capacidade de intervenção ou de leitura do que é cada caso. E parece-me também que na questão da falta de uma programação da execução e de uma programação financeira, tem muitas vezes também um pouco a ver com isto se calhar principalmente em planos mais pequenos, mas penso no PDM também, porque apesar de tudo, muitas vezes o trabalho é muito acompanhado por um corpo técnico que depois sente que não tem capacidade de impor opções de execução, considera que essas opções vão sempre depender ou de eventuais fundos europeus ou de opções políticas que não dominam à cabeça e que, portanto, preferem deixar essa parte, ou seja, consideram que a parte técnica corresponde muitas vezes à proposta de uma solução, mas que sentem que têm dificuldade em avançar pela parte realmente de programação financeira e preferem deixar isso em aberto para uma opção política momentânea, caso a caso. Pronto, isto tem a ver com experiências muito particulares, provavelmente depende de caso para caso e do envolvimento das câmaras como um todo no desenvolvimento dos planos, ou de haver só um departamento que os domina dentro da Câmara, mas pronto, mas é só uma observação, não sei se poderia comentar. Obrigada, Nuno. Isabel, se calhar comentava a intervenção do Nuno, depois não sei se acedeu ao chat, senão eu depois... Ok, então todos acederam, a Ana escreveu para todos, portanto acho que depois a Isabel pode diretamente responder, não vale a pena eu estar a ler. Obrigada, Isabel. Mas a Ana agora pôs aqui mais uma questão, não foi? Foi, sim, ela pôs aqui várias, portanto temos ir passando. Estão aqui várias. Pronto, respondendo então ao Nuno, sim, gostaria de comentar, eu compreendo isso, eu tenho técnicos municipais que me dizem isso mesmo, eu não quero ter responsabilidade que me coloquem uma solução que do outro lado se entende que cabe nessa norma mais aberta, etc, porque depois eu não sei se eu vou dizer que não e porquê, e se o meu colega do lado vai dizer o contrário exatamente. Agora, interpretar e aplicar e fazer gestão urbanística numa Câmara não pode ser isto, não pode ser uma secretária dizer uma coisa e outra secretária dizer outra, não é? Quando nós falamos em normas de caráter mais flexível, mais aberto, que deem espaço à avaliação concreta da situação no conjunto da estratégia do PDM e daquilo que se pretende, do que é desejável e do que não é desejável, obviamente que tem que haver uma cultura de planeamento, ou desse planeamento. Eu compreendo a responsabilidade, o crime de violação de regras urbanísticas é uma coisa dura, está presente na cabeça dos técnicos, todos têm noção disso, mas depois cabe às chefias, cabe haver uma cultura de planeamento dentro das câmaras, que é difícil, nas câmaras mais pequenas, nas câmaras com menos técnicos, é de facto complicada. Quanto à questão de os técnicos se ficarem pela proposta de planeamento e se, no fundo, desligarem ou entenderem que compete ao Executivo, às opções políticas, as questões de programação e as questões de financiamento, obviamente que sim, porque são escolhas e por isso é que foram eleitos. Portanto, têm que as fazer. Porque é exatamente por isso que os executivos municipais são eleitos. Portanto, a estratégia, a programação, o financiamento são escolhas que se têm que fazer. Que intervenções é que são prioritárias, que têm que ser feitas primeiro, que intervenções é que eu tenho que fazer em articulação com os privados e que privados, tudo isso é aquela componente do PDM que não é a componente de definição do regime de uso do solo e que essa é que é verdadeiramente indutora do desenvolvimento e da transformação. Portanto, não se demitam os senhores eleitos de fazer aquilo para o quais foram eleitos, não é? Portanto, é isto. Isso são escolhas
políticas. Isso é que é fazer política. E por isso é que o PDM é um instrumento estratégico, é um instrumento de desenvolvimento, porque senão seria aquilo que foi na década de 90. E agora, se não se importa, vou só aqui recuperar as perguntas da Ana. Portanto, habitação acessível em sede de PDM de forma consequente. Eu diria que de forma consequente poderá passar por vários sistemas. Acho que os exemplos mais trabalhados são os de Lisboa, São o Porto. Eu estou a fazer um PDM, por razões óbvias não vou dizer qual é, em que a situação é candente e é premente e que foram adotadas outras opções em termos de habitação, ainda de zonamento para o efeito de habitação acessível ou nas várias modalidades previstas na Lei de Bases da Habitação. Eu acho que o sistema de incentivos é um sistema que pode ser mobilizado para este efeito e as questões também da mais-valia gerada pela edificabilidade, como o José António Lameiras disse no início, que também podem ser operacionalizadas, como Lisboa faz, com os créditos de construção, para efeitos da política de habitação. Depois, áreas de cedência para a provisão municipal de áreas municipais. Eu aqui, quando começamos a falar de zonamentos para tipologias de habitação acessível, a minha primeira reação é um bocadinho epidérmica, não sou muito adepta de zonamentos para este tipo de habitação, por questões de inclusão social, por questões de diversidade, portanto eu não sou nada adepta deste tipo de soluções. Isto não quer dizer que numa operação urbanística privada não haja um conjunto de focos, um conjunto de lotes que sejam destinados a tais fins. Isso sim, isso parece-me bom do ponto de vista da mixinização, da inclusão social, e parece-me funcionar. Zonamentos, áreas de cedência só para esse efeito, tenho algumas reservas. Não sei se a Ana tinha mais perguntas, vou só aqui ver. Aqui, quanto a esta questão, fundamentar custos de urbanização que vão muito para além da tradicional infraestruturação, tem toda a razão e eu tentei clarificar isso quando aludi o que é que são, vamos esclarecer o que é que são os encargos urbanísticos. Os encargos urbanísticos são apenas as infraestruturas locais, as infraestruturas gerais. Os encargos urbanísticos visam a produção de espaço público, ou visam responder também à produção de espaço público. Os encargos urbanísticos visam satisfazer necessidades de equipamento. Para mim, são estas as três dimensões: infraestruturação, espaço público e equipamentos. É o que me faz sentido do ponto de vista dos encargos urbanísticos. Não sei se respondi às suas questões. Eu julgo que a Ana também queria levantar aqui a questão das cedências, portanto, que será o primeiro ponto, não é, Ana? Diz que sim com a cabeça que eu... porque na questão que verifica, a questão é, será que face às pressões verificadas em cidades como Lisboa e Porto, não faria sentido pensar em áreas de cedência para provisão municipal das áreas municipais? Portanto, as áreas de cedência não serem apenas para infraestruturas e equipamentos, mas também para a habitação a rendas acessíveis ou a custos acessíveis de alguma forma, para permitir aquela primeira habitação nas cidades. Sim, assim. Portanto, isso faz-me todo o sentido, mas numa ótica, eu pensei que estava a falar de zonamentos para o efeito, não percebi entrar na questão. Áreas de cedência. Sim, faz-me sentido, sim, isso faz-me sentido, sim. Pronto, era essa a grande questão, se não se valeria a pena pensar nesta forma de intervir no território, utilizando as áreas de cedência. Podem ser afetas à habitação, sim. Ao uso habitacional, não era? Pronto. Ana está a tentar aqui. Posso adiante que essa figura já existe
no PDM de Porto, que eu tive o gosto de acompanhar quando estava na CCDR Norte e que agora tenho o gosto de acompanhar do lado da Câmara, mas que é a figura do saneamento inclusivo, com todos os perigos que pode estar associado. Prevê que em determinadas áreas, sendo feita a reabilitação e sendo o imóvel tendo adquirido muito valor com essa reabilitação, que sejam previstas frações precisamente para esse tipo de habitação. José António, desculpe. Não, eu ia apenas referir que vale a pena revisitar a lei del suelo espanhola de 2007, não é, Isabel? Julgo que é 2007, em que há uma área de cedência sempre obrigatória para vivenda. Eu julgo que é na ordem dos 10% da área de construção total da operação urbanística. Pois, isto começou a ser pensado há algum tempo em Lisboa, ainda não. Vamos ver por onde é que caminhamos. Ainda temos aqui duas intervenções. O engenheiro Manel Miranda, agora fiquei na dúvida se ficou primeiro o engenheiro ou o André Lima. Portanto, vou dar a palavra primeiro ao Manel Miranda e a seguir ao André, pode ser? E depois vamos ter que concluir, porque esta sessão já está a ficar longa. Pronto, também é rápido, ia pegar precisamente nestas últimas questões e que se prende com a mais-valia. É que, efetivamente, se põe uma imposição de que parte, por hipótese, parte do empreendimento urbanístico tem que ser afeto, seja para propriedade municipal ou não, mas isso é secundário, se tem que ser afeto, por exemplo, para venda a custos controlados ou para um arrendamento a valores controlados, efetivamente isto é uma forma de afetação social de mais-valia. E parece muito mais correta do que a questão de se pôr, pura e simplesmente, o município partilhar parte do aproveitamento urbanístico. Aliás, há um livro que eu agora estou a revisitar, de um autor espanhol, já de 1997, um José Luís Urrutia, que analisa precisamente o que foi a prática espanhola, que vem desde 1956, de os loteamentos terem que ceder parte da área edificável, dos lotes edificáveis ao município. E ele o que diz é que o resultado disto foi que o município passou a ser participante da especulação urbanística. Porque depois, o que acontece? O promotor não perde nada. Se fica com 90% do que poderia vender, aumenta 10% ao preço que vende e ganha o mesmo. E depois o município também vai pôr no mercado e vai partilhar de um preço inflacionado, o promotor pôs o preço mais alto. Por exemplo, nós, aliás, falo agora com o José António Lameiras, porque do plano estamos a trabalhar em conjunto, mas noutros também temos feito. Eu penso que pôr, pura e simplesmente, considerar a afetação social das mais-valias, a mera entrega ao município de parte da edificabilidade, não é nenhuma afetação social. Ela tem que estar vinculada efetivamente a uma finalidade social que o município lhe vai dar. O que nós temos posto agora nos planos, no mínimo, é isto: é, no artigo que enquadra, como a doutora Isabel dizia, que deve ser, não regulamenta, mas enquadra o Fundo Social, o Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística, está lá apontado de que as receitas, nomeadamente a partilha das mais-valias ou da repartição das mais-valias, são receita obrigatoriamente do Fundo de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística. E, por sua vez, nas incumbências ou nas finalidades, porque esse fundo está destinado, elas também estão ali vinculadas, são conjuntos abertos, a Câmara pode colocar outros, mas nomeadamente a infraestruturação, a dotação de equipamentos, etc. Ou seja, isto tem que funcionar como uma afetação de receitas aos fins próprios urbanísticos. E penso que esta é uma questão muito importante, porque senão caímos num esquema em que, por isso mesmo, pomos o município a partilhar os valores da especulação. Era só isto. Obrigada, Manel. André, por favor, e depois a doutora Isabel. Boa noite a todos. Antes de mais, parabéns pela apresentação e pelas participações que são bastante enriquecedoras. Esta última, realmente, acho que eu trabalho no município de Alvar, também de média dimensão, e estas questões dos loteamentos, a dar as cedências para espaços verdes e equipamentos, quando efetivamente não há um objetivo claro, são áreas que até, em muitos casos, ficam ao abandono e sem grande concretização. Realmente, face ao paradigma atual, conseguir tornar estas áreas construídas, obrigar o promotor, desde logo, a edificar e a colocá-las no mercado, tem uma grande mais-valia para o município, que coloca esses ónus depois da contratação e
e de uma abertura de um procedimento posterior, é muito mais complexo. Ficaria logo o município com uma habitação para colocá-la no mercado acessível. Realmente era bastante importante. Outra questão que foi aqui abordada, que realmente é bastante complexa, e se trata aqui da programação de execução e financiamento. Temos aqui vários horizontes temporais, nós temos o horizonte do mandato do Executivo, temos o horizonte dos fundos europeus, e que realmente é quem define, principalmente nos municípios de média, tirando Lisboa e Porto, que conseguem ter políticas mais independentes face ao orçamento que têm. Os outros municípios são completamente inundados pelos programas de fundos europeus. Vem um programa para isto, vamos todos fazer agora PEDUs, vamos delimitar a reabilitação e estamos, de certa forma, amarrados a essas, ao que nos é imposto nessas definições. Muito dificilmente conseguimos, num PDM, que tem um horizonte no mínimo 10 anos, até poderá, em alguns casos, ser mais que vai arrastando, de definir um plano de financiamento que consiga englobar e, de certa forma, concretizar todas essas quadros comunitários, mandatos e estratégias de definição que vão alterando. Isso é um ponto que eu acho que realmente bastante ambicioso e um desafio grande que temos pela frente. Outra questão está relacionada com a apreciação técnica dos próprios projetos e essas questões das normas abertas. Realmente, enquanto técnico, sinto muito conforto é quando a norma é fechada, porque estamos todos muito seguros daquilo que estamos a fazer. Quando há uma norma mais aberta, principalmente se vamos para questões mais arquitetónicas, é muito mais difícil. Nós temos aqui, por exemplo, o caso em áreas de salvaguarda pelo patrimonial, normalmente a Direção Regional de Cultura eu julgo que será a entidade que tem as regras os pareceres mais ambíguos. Pode definir sem grande rigor, ou seja, sem grande definição regulamentar, se entende que aquela operação está de acordo com a envolvente. Todas as outras entidades têm regras muito parametrizadas e regulamentares. Isso realmente colocar na mão do técnico de municípios e eventualmente municípios pequenos é muito difícil depois gerir, não é? Lá está, no caso de um cúmulo, um arquiteto de género precisa ver, apresenta um projeto num município pequeno, dificilmente vão começar a dizer que não se enquadra. Há questões aqui que são completamente depois inexecuíveis. Aqui poderia passar numa primeira fase pela alteração eventualmente do rejoé, porque ainda, ou seja, os municípios já não estão obrigados a apreciar a arquitetura, mas ainda ia entrar a arquitetura interiores. E se calhar hoje em dia poderá já não fazer sentido estar a apresentar logo nessa fase a arquitetura e o plano de acessibilidades. Isso passaria para as especialidades e o município avaliaria realmente essa volumetria exterior, essa articulação com o plano, porque realmente aí é que está a regra urbanística fundamental. Tudo o resto, depois realmente os técnicos já não estão obrigados a avaliar internamente, mas como sabemos, já aqui a tradição é das coisas mais difíceis de quebrar e ainda é um processo que vamos avançando. Muito obrigado. Obrigada. Relativamente à intervenção do Manuel Miranda, obviamente que sim, que os fundos, que é necessário que os fundos façam essa vinculação, essa consignação de receitas. Mas a minha prática é também nas câmaras mais pequenas, lá está, ainda uma grande reserva quando se fala nisto e num princípio de consignação de receitas, muita nervoseira, muito constrangimento quanto a isso. Não é fácil explicar como é que a coisa pode funcionar e quais são, de facto, os fins sociais a que essas receitas sociais e outros podem estar afetas. Relativamente ao André e aos ciclos políticos e aos programas, etc., eu entendo que, tal como nos diz a Lei de Bases, que a programação e o financiamento é inscrito no orçamento da Câmara e nos planos anuais ou plurianuais de atividades.
Portanto, o programa de execução e o plano de financiamento têm que ser componentes dinâmicas, adaptáveis, em função dos ciclos governativos. A estratégia, das duas uma, ou se passou uma grande transformação, uma transformação radical, e ela deve ser alterada antes de 10 anos, a estratégia deve lá estar, não é? Deve ser suficientemente ambiciosa e ao mesmo tempo suficientemente flexível para acomodar essas alterações. Agora, os meios operativos para a concretizar estão lá, estão aqui, estão na lei, e são os instrumentos de governança normal do município. Isabel, muito obrigada. Não sei se há mais alguma questão. Acho que já estamos a ficar na nossa hora, são um quarto para as 8, já vai longa, estamos aqui desde as 6. Mais alguém tem alguma questão? Acho que não. Doutora Isabel, cabe-me a mim agradecer a sua fantástica exposição e eu acho que não só levantou algumas questões, colocou algumas em cima da mesa, mas ficamos todos a pensar um bocadinho mais sobre estes temas e para tentar arranjarmos aqui umas soluções que possam ajudar a todos nós e ao território português a crescer um bocadinho mais e a ser mais qualificado e melhor planeado. Mais bonito. E mais bonito, exatamente, com melhor qualidade, tanto ambiental como urbanística, que nós queremos. Muito obrigada a todos. Esperamos voltar a ver-vos na próxima sessão de Conversas com Urbanistas, no final do mês de outubro, que será dia 27 de outubro, pela mesma hora, no mesmo local. O orador e o tema nós divulgaremos em breve.